Seja bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do podcast. Hoje a gente está com uma convidada com história bastante interessante em relação à saúde. Foi através de algumas mudanças de hábito que, inclusive, ela pensou em desenvolver uma empresa nova. Então, conheçam aí Ive, da Ive Fit Like Burger também, né, Ive? Seja muito bem-vinda, Ive. Conta Boa um tarde, pouquinho tudo aí bem? da nossa história, da sua história, na verdade. Conta um pouquinho de como surgiu a primeira empresa e depois essa questão das tuas mudanças de hábito, o porquê que tu precisou mudar de hábito e depois a ideia que veio o Ive Fit. Certo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. A Like Burger, ela começou em 2014. Antes eu morava em São Paulo, nisso eu vim para Pernambuco e comecei a trabalhar novamente com telefonia, que eu já trabalhava em São Paulo como supervisora. Trabalhava em Caruaru e nisso vi a oportunidade de desenvolver a hamburgueria. Aí foi no meio do tempo que eu trabalhava com telefonia, com a fase do Instagram, aí eu coloquei o Like Burger. E foi tu que desenvolveu as receitas do hambúrguer? Isso, são A todas carne minhas. lá é vocês que fazem? É isso Isso, que eu ia dizer, a carne, o pão também, né? tudo é produção nossa. Aí os pães de início eram receitas minhas. Aí depois eu comecei a padronizar, porque geralmente não vinha no tamanho ideal da padaria. Geralmente vinha com centímetros maiores, centímetros menores. E nisso ficava desproporcional para a produção, porque a gente teria que colocar ou mais recheio ou menos recheio. Então não tinha um padrão. Aí nisso a gente começou agora a usar o pão oficial das hamburguerias, que é um pão que eu pego em Recife. Aí agora tá bem... Facilita também, né? facilita bem mais. Porque a produção demora bastante. Isso. Mas a produção das carnes são todas nossas. Tudo é grelhado em chapa, não tem Muito adição de bom. óleo nem gordura. É muito cara. gostoso. Uma delícia. Eu já tô, Meu ela tá Deus do falando céu. o hambúrguer aqui, eu já tô sentindo aquela maionese temperada. minha gente, bem muito bom. diferente. Aí me Diferenciada, conta né? justamente essa maionese também é receita tua. Isso, receita minha. Inclusive, teve um tempo atrás que eu vejo que muitas pessoas fazem a maionese caseira com o ovo cru, não é isso? Isso. Mas aí minha preocupação era muito grande em relação à salmonela, a contaminação, que é muito prejudicial. Sim. Aí eu comecei a ver se eu conseguia desenvolver a receita com o ovo cozido, porque geralmente a gente fazia, mas aí sempre ela não ficava no ponto. Aí a gente conseguiu agora fazer com que ela fique com Puxa mais pra cá, baixa um pouquinho. o ponto ideal com o ovo cozido. Aí E já deu tira certo. já a contaminação. Deu certo. Menina, é muito gostoso, muito delicioso. É. Todas. Aquele molho é ideal. O pessoal pede bastante molho na muito bom. Like Burger. E como é que tu consegue conciliar? Agora tu fez a Ivy Fit, né? Isso. Como é que tu consegue administrar as duas empresas? São diferentes, né? São diferentes. Aí dentro da Like eu faço a venda dos produtos da Ivy Fit, porque Mas o pessoal a Like, procura tu trabalha bastante. também com sanduíche Isso. natural, Tem né? uma linha natural. Legal. Tem o lanche natural, tem os outros que são com peito de perus, o vegetariano e as saladas, que tem uma saída muito grande Tem? na empresa. Isso, tem bastante. Que bom. Aí funciona só à noite aí, vem? Isso, só à noite, a partir das 17 horas até meia-noite. Domingo a domingo. Domingo a domingo, todos os dias. Aí entra a pergunta de Paulo, como é que tu consegue? Ainda É. por cima, porque como é você que faz, no caso Isso. do Ivy Fit, né? O IFIT totalmente eu. Mas a Like já é delegado já. Sim. Os funcionários conseguem fazer, a equipe já consegue fazer a produção sozinha. Aí na pandemia, o IVFIT iniciou depois que eu descobri a endometriose, né? Porque fazem 3 anos que eu vinha tendo dores. Sim. Eu tinha muitas dores e, tipo, tinha muito estufamento de abdômen. Quando eu comia alguma coisa, eu passava mal e eu tentando saber o que era. Aí eu até passei por alguns médicos. Teve um que disse que era psicológico. E foi. Foi, descarte, é psicológico, você está passando por muito estresse. Então é melhor você se cuidar. Só que, tipo assim, dor não é psicológica, né? Não, de jeito nenhum. Aí eu fui procurar, passei por 8 médicos. Nossa Senhora. Até descobrir. Até que um decidiu fazer outra ultrassonografia e ir a fundo. Aí foi quando descobri que eu tinha endometriose. E aí? Ela estava escondida por trás do intestino, no intestino, na bexiga e na parede abdominal. Meu Deus do céu. E já estava na endometriose profunda, né? Já estava um pouco mais já. Aí tu tivesse que mudar teu estilo de vida completamente. Totalmente. Eu já tinha um estilo de vida mudado já, né? Aí, a partir disso, eu percebi que eu desenvolvi intolerância à lactose e ao glúten. A partir da Depois endometriose, isso. Menina, é incrível como uma coisa vai Porque levando uma desencadeia outra, o outro, né?
Aí, quando tu desenvolvesse isso, tu já tinha a tua linha natural na Like Burger ou foi a Já, partir disso que já tu... tinha a linha natural, porque eu já fazia o uso, né? Uhum, De uma rotina bem leve. bem mais saudável. Aí eu já coloquei lá porque tem pessoas que gostam desse estilo de vida, né? Aí E às não vezes tu ia almoça descartar. lá mesmo, né, também? Isso, janto. Já janta. Ah, é Janto. janta, perdão. Todos os dias eu janto lá. Aí na pandemia veio a necessidade que eu já fazia meu almoço, né? Aí muitas pessoas pediam. Ai, tu vende o almoço, tu vende? Aí na pandemia eu falei, eu vou fazer marmita. Aí eu comecei a fazer os almoços e comecei a vender. Só que aí eu não Tudo consegui... fit. Tudo fit. Passei ainda um mês fazendo isso. Mas eu não consegui conciliar, porque a demanda era muito alta e eu que fazia a produção, então, tipo, eu não tinha tempo para resolver minha vida pessoal, né? Aí eu parei. Aí depois eu comecei a desenvolver a linha saudável, a confeitaria. Que legal. Aí Aí, deu no caso, certo. essa Ivy Fit que ela trouxe pra gente, minha Foi, gente, gente. esse bolinho aqui, que é uma delícia. A gente a tá gente vai babando já faz provar. Essa linha Ivy Fit é só doce. É só doce, mas aí tem salgados também. Tem coxinhas, tem a produção de panquecas, tem tortas salgadas, só que é na mesma linha, que são, tipo, feito com farinhas oleaginosas, sem o uso de açúcares ou farinhas brancas. São só que na show. parte saudável Então é mesmo. sem glúten, Sem glúten, sem lactose e sem sem açúcar. açúcar. Isso. Eita, que maravilhoso. E aí, me conta da tua endometriose. Aí tu tivesse que mudar mais ainda teus hábitos Isso. E fazer a introdução de vitaminas, né? Diariamente. diariamente, né? Isso. Aí eu faço uso de vitamina E, tem que ter todos os dias. A vitamina D, porque a gente tem uma baixa nas vitaminas, né? Sim. Quando você tem a doença em si. Sim. Aí eu faço vitamina E, cálcio, um monte de vitamina. Uso o Morosil atualmente pela manhã junto com a vitamina E e o cactinho à tarde, né? E tu é sempre acompanhada por nutricionista, por Isso. nutrólogo. É. Mais nutricionista. Mais E depois Nutrólogo, que- parei, agora é nutricionista mesmo. Depois que tu começou a fazer o tratamento, as dores. Eu já não tenho sentiu? dores. Não tem mais dor? Não tenho. Eu tinha antes, mas eu em si, eu fazia a descoberta sozinha, entendeu? Eu ficava investigando e eu verificava que quando eu comia tal alimento, eu tinha estufamento abdominal e dores. Aí, quando eu não fazia o uso, então assim eu fui selecionando e retirando o que me fazia mal. E eu percebi que quando eu tinha as dores, que eu ia fazer atividade física, passava. Então, o hormônio da endometriose, ele tem um crescimento que, quando você faz atividade física, você libera um hormônio que ele pausa o crescimento do hormônio da endometriose. Então, automaticamente, as dores, elas cessam naquele momento, entendeu? Entendi. Mas tu já fazia atividade física bem direitinho, Já, né, fazia, Ivy? já. Tu já tem uma Sorte vida... que eu fazia, né? É Porque sorte. senão, talvez, Não, e as assim dores também, forem a maiores. questão dela conhecer o corpo dela, né? É. Porque não é todo mundo que tem, assim, de conhecer o corpo, de saber o que comeu, o que fez mal. Você ainda teve, né, esse discernimento de saber o que era que realmente estava afetando. E como foi que tu descobriu a tua intolerância à lactose e glúten? Através da endometriose, porque aí eu falei para ele que quando eu comia tais alimentos para o médico, entendi. eu tinha o estufamento, né? E as dores aumentavam. Aí a gente fez o teste, os exames, e foi contactado que eu tinha a intolerância. Já faz 3 anos isso. Já faz uns E a 3 Ivy Fit anos tá já. com quanto tempo? E Ivy já faz 3 anos. A Like já faz 8. Ih, é? Isso. Ivy Fit, 8 anos. Já faz 3 anos já. Começou na pandemia, né? 2019. Aí você vende na Like Burger, Isso. E faço por encomendas também. faz por encomenda. E a Ivy Fit, ela também só funciona a partir das 5 horas ou é o dia todo? Não. Geralmente eu faço mais sobre encomenda. Aí à noite eu deixo sobremesas à pronta entrega na Like. Mas aí bolos, salgados, Durante geralmente... o dia é delivery, sai deliveries? Não, sai não. É sob encomenda Só mesmo. encomenda. Só encomenda. Mas aí tem um ponto de Entrega. Ah, entrega. Entrega. Ponto de retirada só à noite, se for na Like. Aí eu já deixo lá os que ficam à pronta entrega. Entendi. Mas tu tem, assim, pretensão de voltar a fazer o almoço do Ivy Fit ou realmente estava muito corrido para tu? Tava bem corrido. Talvez eu possa ter o ponto aberto posteriormente, após eu me formar. Só que no momento eu não posso fazer isso. Tu tá estudando nutrição, não é isso? Isso. Me Eu conta iniciei pouquinho. nutrição na pandemia. Como eu foi vi que a veio necessidade. essa vontade de estudar nutrição? Foi depois de todo esse processo que você passou com a questão da endometriose, Isso. com a questão do Ivy Fit, de você mudar os hábitos, né, alimentares. Foi através disso que surgiu essa vontade de cursar nutrição? Isso, eu já cursei educação física, mas aí nutrição eu vejo que tem uma necessidade maior, através das minhas alimentações também, né, das mudanças de hábitos, a parte do cardápio, que sou eu que faço que estruturo todo o cardápio. Então, tem a necessidade de você assinar o cardápio, né, posteriormente. Sim. Então, ia precisar de nutricionista.
Então, eu já faço toda essa parte já. Aí, depois que eu me formar, realmente vai estar fazendo de forma legalizada, né? Tô entendendo. Mas aí a necessidade foi maior, foi essa, de realmente... eu me interessei muito pela nutrição clínica, porque eu vi que a nutrição ela ajuda muito na patologia, né? Sim. E muitas pessoas não têm essa ciência, acabam indo para processos medicamentosos, onde você pode encontrar isso na Resolve alimentação. só com a alimentação e atividade física, Exatamente. E muitas pessoas não têm essa ciência, né? Não tem A gente costuma falar que, assim, medicamento, nós que trabalhamos com ele tem que ser utilizado para auxiliar. Exatamente, e não para complemento. substituir uma atividade física ou uma alimentação correta. Né? Então, é um complemento que a gente entra ali com um antioxidante, um anti-inflamatório, Isso. né? Nesses processos realmente de mudança de hábito. E as pessoas não veem como isso. Mas, assim, eu vejo assim, o estilo de vida de cada pessoa, né? Não é fácil. Não é fácil, porque... Às vezes você quer se permitir comer aquilo, você quer se permitir fazer o uso de tal bebida alcoólica mesmo, e você tem que se privar de muitas coisas. No caso, você não bebe? Não, eu posso beber, tipo, se for um vinho seco, sem açúcar, e, tipo, esporadicamente, mas não pode. O álcool, ele prejudica demais. Porque o álcool, ele é inflamatório, né? Sim. Então, quanto mais o organismo estiver inflamado, pior, mais vai ser os sintomas da patologia. Em relação à gravidez, a gente sabe que a endometriose meio que impossibilita, atrapalha, né? um pouquinho, né? Você já é mãe. Isso, mas foi bem árduo para eu conseguir engravidar. Tu tem uma filha? De 6 anos. Uma filhinha. Isso. Até você engravidar, você não sabia. Eu não podia engravidar. Eu já tinha já constatado por médicos que eu não podia ser mãe. Aí... Mas por quê? Porque eu tenho o ovário invertido, o útero invertido, né? Entendi. E eu tinha policisto. Eu também tinha, né? Eu tenho até hoje. E meu útero é invertido, bicorno. Então, era impossível mesmo engravidar. Mas aí, minha filha foi um milagre, né? Meu Deus. Mas foi uma gravidez bem complicadinha para manter, entendeu? E hoje, você tem planos de engravidar novamente? Ou já é realizada, já? Não, porque a gravidez foi bem conturbada, né? Eu tive pré-eclâmpsia, aí eu tenho o útero meu, ele como se ele fosse abortivo, então é bem complicado. Aí, para não gerar possíveis patologias numa criança, num feto que eu possa ter, ou até a morte, né, de ambas, tanto minha quanto dele, aí eu prefiro evitar mesmo. Em relação ao anticoncepcional? Nunca usei. Nunca usou, mas quem tem endometriose pode usar anticoncepcional? Então, é porque a endometriose ela é uma doença nova, né? Tem muitas pessoas que ainda estão se aperfeiçoando na doença em si. Mas profissionais que realmente entendem da doença são poucos que tem no Brasil. E tanto que tu passou por 8, não foi? Passei por 8 para poder realmente descobrir. Mas ainda você vê que nem todo mundo conhece em si sobre a doença. E se você for realmente se aprofundar, muitas mulheres têm e não sabem. Porque não é normal você, num período menstrual, ficar em cima de uma cama sem poder exercer suas funções diárias, com dores e sangramento absurdos. É verdade. Então, muitas, por não investigar, e a investigação ela é bem demorada, aí acabam não sabendo que realmente tem a doença em si. E às vezes, quando descobre, ela já está bem, né? Bem avançada, né? E me conta do curso de nutrição, o que é que tu tá achando? Tu tá gostando? Eu amo mesmo. Tá em que período? Eu tô no 4º período. Falta metade do ano, né? Metade do curso. São 8 anos? São 4 anos, 8 semestres, 8 isso. E tu, no caso, gostou mais da parte clínica? Eu gosto mais da parte clínica. E da produção de alimentos. Que é muito boa a parte de produção de alimento. Mas aí, essa parte clínica, tu pensa na parte de prevenção? Isso, prevenção. Usar mais a nutrição como forma de prevenção, né? Para várias patologias, né? Tem a diabetes em si, que está tendo um crescimento absurdo, né? Verdade. As crianças hoje em dia já nascem, tipo, com poucos meses, os pais já estão fazendo a introdução de doces, que é uma forma... Cada um tem sua forma de criação, né? Mas a gente sabe que é um pouco prejudicial, né? Para crianças estar fazendo uso de tanto doce, né? É verdade. Tanto que está tendo um crescimento absurdo, né? Da doença em si, né? A diabetes tipo 2, né? Sim. Que você desenvolve, né? Isso. E em relação... A gente falou aqui do dia a dia que tu comentou. Não é fácil, né? Não. A gente, abrir mão de vários hábitos que a gente, inclusive...
gostam, se divertem. Por exemplo, o próprio Like Burger. Eu ia dizer Isso. isso. Como é que consegue controlar com aquelas delícias? Eu sei que A assim, Like você já Burger, está ela não- acostumada porque você convive, né, diariamente com aquele cenário, mas às vezes não dá uma vontade de ir lá e comer uma delícia. Dá. Mas aí eu consigo fazer a minha própria produção, entendeu? Porque, tipo, a gente tem o pão integral, eu posso fazer o uso. Eu tenho os nossos pães de hambúrguer, eles são sem lactose. E assim, é tudo uma questão de escolha, né? Isso. Hoje dá pra gente comer comida gostosa, né, de forma saudável. Isso. É o que eu falo, porque lá a gente tem um cardápio bem diversificado. Então, se chegar uma pessoa que ela tem intolerância à lactose, eu consigo atender ela também na parte do hambúrguer. Porque os nossos pães, eles são sem lactose. Nós temos pães que não têm adição do leite. Tem o glúten, mas não tem o leite. E se a pessoa for uma celíaca, a gente também tem uma massinha que ela é proteica, que ela é feita sem o glúten. Que Então, a gente consegue atender essas pessoas. Aí fica bem inclusivo, né? Ó, Tanto bem nas duas- personalizado, né? Você consegue atender todo tipo Isso. de público, Isso. na verdade. E, assim, um ponto positivo também para você, porque tu ficou falando aí, eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, eu acho que eu não conseguiria. Porque você curte também cozinhar e desenvolver Isso, eu gosto. receitas novas, É. né? Então, para você até, não, eu vou fazer minha alimentação. Então, você se sente bem também fazendo isso. Eu não gosto de cozinhar. Ah, eu Morro de gosto. Eu amo preguiça. cozinhar Eu gosto. também. Não, então pra mim, porque era justamente o que eu ia te perguntar. Tu faz teu almoço todos os dias? Todos os dias. Faço o meu almoço, o do meu esposo e da minha filha. São 3 pratos diferentes. Diferentes. Nossa senhora, e tu tem tempo como mulher? Eu não sei. Não sei também. É mágica. Não sei. Tu normalmente chega em casa de que horas? Geralmente eu chego 1h30, 1h da manhã. Até a Like Burger fechar. Tu Isso. fica até Abre de 5, é? Abre de 5. Mas aí eu não fico todo o período lá, porque eu abro, aí faço toda a delegação de caixa das ações do dia e vou pro curso. Aí chego do curso 11 horas. Aí eu passo, Tu faz em Vitória, é? isso, faço em Vitória. Aí vejo como tá a situação e vou para casa. Aí chego em casa, faço as coisas que eu tenho que fazer com a minha filha e Quando tu espero chega, fazer ela o ainda tá fechamento. acordada, é? Tá. Ah, ela dorme junto contigo, Isso, assim, ela não mesmo- consegue dormir sem eu estar em Menina, é casa. interessante, né? E vocês acordam que horas, pelo amor de Deus? Eu acordo de 8, mas ela eu deixo estender mais um pouquinho. Ela estuda à tarde. À tarde. Aí ela acorda porque 10, senão, 10h30. coitada, não ia conseguir render na Não, é escola. assim, e o bom é que por mais corrido que seja, tu ainda tem um período com ela, né? Assim, Ah, eu não abro mão disso. Por isso que eu deixei eu dei uma pausa nas marmitas, porque pra mim ter esse período com ela é fundamental. Pois Com é. certeza. Dela acordar, de eu estar presente, porque já tem uma distância grande, né? Parte da Verdade. noite, à tarde que ela tá na escola. Então, amanhã com ela, pra mim eu não abro mão dessa parte. Eu deixo de fazer qualquer coisa pra ficar com ela pela manhã. Bem. Que bom. Ó, eu já tô com o olho nesse bolo, eu vou provar, tá? Abra aí pra gente ver. Porque Me conta um pouquinho desse bolo, como foi essa receita e o que é ele. Certo. Esse bolo, ele foi produzido para uma cliente que ela tinha necessidade apenas da retirada do açúcar. Ela não tem intolerância à olha, gente, que embalagem lactose mais fofinha. Olha aí. e nem ao Uma glúten. delícia. Então, o bolo, ele é produzido com o mix de adoçantes, que inclusive a gente usa o xilitol e o eritritol, que são adoçantes que são extraídos de fontes vegetais. Que ele tem um sabor diferenciado, ele se remete praticamente ao açúcar. Então, você não sente diferença quando você está comendo. Ele. Isso, porque ele não tem sabor residual. Mulher. Depois que você comer, você vai perceber a diferença dele. E das farinhas oleaginosas, que inclusive eu uso a farinha de amêndoas, que é uma farinha muito delícia. muito boa. Muito bom. Ela é bem tem uma calda diferente. de morango Tem aqui. morango, é? Isso. É uma geleia de morango, fruta mesmo, não é industrializada. Cocada cremosa, a ganache de chocolate Produção. amargo. Ó, a inveja, Vem cá, produção. produção, pegar um, quer? Pega ali pra Jovem e a Islane. E esse bolo ele é feito de coco com ameixa. Coco com Muito amêndoa. Isso. Estão perdendo, viu? Não digo nada. Vem Muito, pra cá, Gostou? menina. muito, muito gostoso. Aí morango, aí por isso que tu faz tudo por encomenda, né? Isso, tudo- porque é tudo produzido realmente pensado para o cliente, entendeu? E tu porque tem o cardápio do Eve Fit. Tem rede social separada? tem rede social separada. Aí O na cardápio rede social separado tem o também, com tudo cardápio. certinho. Muito Eu bom. peco em, tipo, não posto todos os dias, não falo todos os dias, Mas porque, quem que aguenta? porque senão a demanda vai gerar e eu não vou conseguir atender, entendeu? No é. momento, não. E o próprio Instagram, você tem que ter tempo pra aquilo. É. Né? Às vezes eu digo assim, eu acordo e faço, não, eu vou postar mais no Instagram.
A gente até quer projeto, tem coisas para estar divulgando, mas a gente não consegue. Tem Não dia que eu passo o dia consegue. todo e eu não consigo aparecer no Instagram. Eu faço, ai, meu Deus do céu. Eu não deixa consigo aparecer, Não? porque eu sou muito tímida. Muito- Ainda não consegui desenvolver essa parte. Eu não tô vendo timidez, não. Aqui, não. Também Eu não. tô A vendo partir de timidez. hoje vai sair essa É, timidez. minha gente, isso é treinável. Eu era muito tímida, eu morria de vergonha de gravar um vídeo, jamais. E hoje eu tô assim, sabe? E a gente vai acostumando. Eu já fui mais, muito mais. Tem pessoas que falam assim, nossa, quem não me conhece, né? Nossa, ela é chata. Ou então, tipo assim, introvertida, né? Eu não, é porque, tipo assim, eu sou muito tímida mesmo. No começo da like, pra eu ir em uma mesa, eu ficava, vai. Até eu era assim conseguir. também. Não consegui. Mulher, tu é uma Muito. geminiana. É. Como é que pode ser tímida desse jeito? Tímida. Totalmente tímida. Mas que bom. E assim, aos pouquinhos, mesmo, principalmente a rede social, porque a gente tá muito exposto, né? É. Então, eu acho que até pessoas que são mais desinibidas sentem um receio de estar postando tanto. Isso. Mas é importante, assim, para um negócio a gente postar, porque as pessoas gostam de conhecer quem está por trás. Né? Principalmente você, que está botando a mão na massa mesmo, que está desenvolvendo. É importante para dizer, Gera não, uma conexão, né? Com a Gera, pessoa que né? tá vendo. mas mulher, você fazer 3 almoços todo dia, ter 2 empresas, ainda cuidar do filho, ainda aparecer no Instagram é difícil. Corre pra Duda. Ele ia fazer atividade Corre pra física. Duda. Ela já me socorre, já. Corre, pelo amor de Deus, porque senão a gente Ela não já tá aguenta. E ainda conseguindo me fazer socorrer. atividade física. Hein? Tu faz que horas a sua atividade Eu física? deixo minha menina na escola e vou para a academia. É o único horário que eu consigo fazer. Então, tipo assim, é Tu tudo consegue ir bem todos os cronometrado. dias? Todos os Tu dias. faz musculação, hein? Musculação e faço crossfit, Crossfit, que é aeróbico. Que No dia que eu não vou, eu tenho dores. E É. Infelizmente, é como se fosse um remédio, É um entendeu? remédio É um mesmo. remédio. Um Tem que ótimo fazer o remédio. uso todos os dias. Que coisa boa, então. Incrível, né? É verdade. Atividade física e alimentação é remédio natural. São remédios naturais. Que fazem muito bem, né? Faz muito bem. A alimentação é tudo, minha gente. É. Fruta, verdura. A gente comentou, eu tava falando, o quanto a gente modifica uma semana a alimentação, quanto a gente já sente bem. Já sente. Né? Então, feito você falou, é o remédio natural da gente, é a alimentação. Né? E tem É o outra. organismo inflamado, né? Muitas pessoas não têm noção do quanto o seu organismo está inflamado. Por isso que os sintomas são tão maiores, uma dieta. né? Eu fui para nutricionista, ela me passou uma dieta e eu comecei a fazer. Com uma semana, claro, eu comecei hábitos, mudei semana passada, comecei a me alimentar melhor e tal, mas quando a gente faz certinho, a dieta certinha, tomar o chá certinho, tudo na horinha certa, É. menina, a minha semana eu fiquei tão desinchada no tempo que eu fiz a dieta com Bianca. Eu fiquei outra pessoa, dormia melhor, ficava mais disposta, com mais energia para fazer as coisas. A gente vê, eu fico cansada, tem dias que eu já acordo cansada. A gente sabe que isso não é normal. Não é normal. Isso é do organismo É da do gente organismo. que tá, né, inflamado. E até para a mente também, né? A Ajuda mente, muito, né? O principalmente. sono, A porque questão o da sono é ansiedade, regulador, né? Era o que eu ia te perguntar, tu dorme necessita. Mais ou menos. Mais Porque ou tu já menos. dorme tarde, né? Eu já durmo tarde, mas aí se eu acordar pelo menos de 8h30, 9 horas, eu consigo render. E a gente sabe que o sono, a falta dele é muito inflamatório, né? Muito, era isso que eu ia falar. Muito, Então, assim, muito. é um ciclo sem É um fim. ciclo. É. Aí não adianta fazer toda uma alimentação, fazer uma atividade física e não ter o uso realmente do sono adequado. Porque não vai fazer Tu o usa alguma complemento. coisa para te ajudar a dormir natural, algum chá? Então, geralmente eu uso o óleo essencial. Eita, ótimo. O de lavanda é? O de Menina, lavanda, olha, mulher, essencial que tá usando maravilhoso. tanto agora, né? Eu vou até Perfeito, comprar. de um- lavanda. Até uns para óleos ansiedade, pra- viu? Às vezes pra a gente ansiedade. sabe que durante o dia a dia a gente fica ansioso em algum momento, Menina, né? teve um dia que eu tava A ansiedade tão está ansiosa. cometendo várias pessoas ultimamente. É o mal do século, é a ansiedade, principalmente esse pós-pandemia. Foi aumento de peso e ansiedade. Ansiedade. Né? Então, assim, isso foi bem... Teve um dia que eu tava super ansiosa, muito ansiosa. Eu não sabia o porquê que eu tava ansiosa. Aí eu falei com Cíntia, com uma terapeuta. Aí eu, Cíntia, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí ela, na hora, me mandou a foto de Do lavanda. de uns olhinhos que ela tem, Perfeito, na loja. E ela me mandou a foto de um que é SOS, que é para esses momentos que a gente tá com essa ansiedade extrema. Acabou que eu nem fui pegar, mas eu vou pegar um pra mim. Porque ela disse, Paloma, só pegue, coloca aqui no pulso, assim, ó. Que você vai ver. É maravilhoso. É, muito, a aromaterapia é bem... Tu usa o quê? Do terra, é? do terra. Inclusive, agora foi aberto, né? A cadeira de fitoterápicos na nutrição, né? Foi, que legal, Foi. porque a nutrição, você tem que fazer uma pós por fora, né? Mas agora tem uma cadeira dentro do curso e caso você queira se especializar, aí você faz uma pós na Eita, que área. coisa boa. Mas eu acho que é uma área que está crescendo demais, né? Porque, tipo,
Gente, é incrível. Eu chego, aí eu tô bem elétrica, aí eu vou... Até minha menina faz o uso também já. É ótimo. Aí a gente faz a inalação, põe na mão e começa a cheirar. E você apaga. Literalmente você apaga. Eu tenho Você uma bota amiga que aqui. faz. Eu vou até comprar uns para meu filho também. Aí Ele é pra perfeito. foco eu uso muito de hortelã-pimenta. Sempre eu levo pra aula. E é. Porque às vezes dá um foco. som. É, pra Alecrim foco. também é muito bom. Aí dá sono, aí na hora eu já faço cheiro e pronto. É como se você despertasse. É, De o óleo hortelã é essencial maravilhoso também. é bem interessante a parte da aromaterapia, É. né? Que é justamente o mecanismo de ação é pelas narinas mesmo. É 20 segundos, né? Pra poder É. fazer. E assim, claro que o principal foco do óleo essencial é justamente a aromaterapia, né? Mas a gente também consegue fazer várias coisas com óleo essencial. Por exemplo, tem até produto para celulite que a gente consegue fazer com óleo essencial de laranja, né? Então, assim, melaleuca, que é bem utilizado para Menina, acne. inclusive nesse setor que você falou da melaleuca, Hum. eu fazia muito o uso de um antibiótico que eu tinha que tomar todos os dias por conta da endometriose. Que como ele é inflamatório, então você tende a desenvolver mais Todo acne. dia tu usava antibiótico? Todo dia eu usava antibiótico. Sem falar que o antibiótico custava R$ 150. Minha nossa. Então, tipo assim, eu Dava vejo... pra quantos dias esses 150 reais? Só 30 dias. Meu Deus. E eu via que realmente eu estava me prejudicando fazendo uso de antibiótico diariamente. Então, aí eu fui para a moça que faz a parte da limpeza e ela me mostrou o melaleuca. Aí eu comecei a estudar mais sobre ele e hoje eu faço uso dele e não uso mais o remédio. Perfeito. Tu faz uso como? Cheirando também ou aplicando? Não, eu passo à noite. Você coloca uma gota junto com a mesma gota de óleo de coco. Isso, era justamente o que eu ia te Para não falar. ter, para não queimar o rosto, né? É. E você passa nas partes que você vê que está inflamadinho, que tem a possibilidade de sair um acne. Aí no outro dia não tem mais. Ele é Até perfeito. para pessoas que têm aquelas manchas, né? Eu esqueci o Melasma, nome. né? Isso, dizem que é ideal também, É né? perfeito, melaleuca. E assim, justamente essa questão do óleo, por isso que eu te perguntei, porque você tem que ter um óleo carreador para poder Isso, estar aplicando que é o de ele, coco, né? né? Aí pode ser o de coco, o de jojoba. Isso. Mas o de coco, perfeito, que a gente usa para outras coisas também, Isso. né? E agora o de lavanda, ele é um óleo que não queima. Você pode usar ele diretamente na pele, que ele não queima. Inclusive, ele é bom pro colágeno também, né? Eu passo Colágeno ele nos também. olhos. E de Na lavanda? parte de baixo antes de Ótimo. dormir. E é bom que já fica Em todo o cheirando. rosto. Menina, a produção dela antes de dormir é óleo essencial. Só óleo. Tudo natural. Arrasou. Mas tem que ser mesmo, a gente tem que ir atrás dessas coisas. Tanto é que nós, assim, mandasse alguma coisa? Nós, na farmácia de manipulação, o que vem crescendo mesmo é todas essas terapias da parte natural. Então, o nutricionista é sempre passando Custo-benefício, né? custo-benefício. A gente tem a Custo-benefício. cúrcuma, né? Que é um anti-inflamatório maravilhoso. maravilhoso. Você usa na Eu alimentação. já fiz uso da cúrcuma. Já? Inclusive, eu peguei lá com E vocês. aí, gostou? Muito bom. Ele Preciso é fazer perfeito. novamente, porque, infelizmente, na correria do dia a dia, não tem como você estar pegando, fazendo todo aquele shot matinal. Então, é mais... Você pega e faz uso da cápsula, né? É muito mais Praticamente prático. a mesma coisa, muito mais Ô, prático. Ivy, você falou, né, a questão das crianças, né, sobre a alimentação, que hoje está acarretando muito diabetes. Como Isso. é a alimentação da tua filha? A minha, Assim, ela né, é bem... eu tô perguntando por conta do like, né, não sei se Isso, ela ela é bem gosta. consciente. Ela é muito consciente sobre a alimentação. Eu ainda preciso tirar algumas coisas dela, principalmente Doritos. Mas aí eu viciante, bem que ela não intercalo. De 2 a 3 vezes na semana que eu deixo, mas ela é bem consciente. Tipo, ela já sabe o que é saudável e o que não é. Ela sabe que tem que comer proteína junto com as refeições. Mas, assim, é uma tarefa bem difícil, principalmente pra gente que é mãe, né? Fazer a introdução alimentar de forma correta nas crianças. Ô, Ivy, e por que tu faz 3 almoços diferentes? Porque o feijão dela é diferente, ela só come feijão preto. Aí meu esposo come o feijão normal, né? Ele não usa o feijão preto todos os dias. E o meu não pode ter o glúten, que é tudo tem que ser integral e diferente, né? Tu entendi. E mais verduras. Mulher, que trabalhão. Bem trabalhoso. Já dá trabalho fazer só o meu, assim, né, quando eu vou Mas fazer. é rápido, eu deixo já tudo feito durante Tudo o final de adiantado, semana. né, um frango aí não tem desfiado, alguma coisinha, porque quem congela sempre tem. isso. É. Todo mundo fala isso, né? Que é sempre bom deixar alguma coisa congelada para facilitar na hora de preparar. Isso. Eu já não gosto muito de congelamento. Eu sou muito natural, eu gosto mais de Faz fazer. na hora. É por isso que tu faz todo dia. Isso, todos os dias. Mas o feijão tu cozinha todo dia também? Não, o feijão eu deixo refrigerado. Eu faço só uma vez na semana, aí eu deixo bem refrigeradozinho e ele dura pelo menos uns 4 dias. Não preciso fazer o congelamento. Entendi. Porque fazer o congelamento é por mais tempo, né? Verdade. Mulher do céu.
Me dá uma dica aí, porque olha, eu tô com 7 quilos acima do meu peso. Eu tô com uns 15. E desde ontem a gente só faz beliscar. Inclusive, Ivy, eu sei que você é fit, mas beliscar. fica à vontade. Desculpa Se aí. quiser abrir uma exceção tem um hoje, né? amendoinzinho aí, Tem um mas- chocolatezinho aqui, uma paçoquinha. Da próxima vez a gente capricha no cardápio. Né, É o assessora? beliscar que prejudica, né? É justamente isso. entendeu? vez é tudo fit. E aí, esse beliscar é o falta de atividade física, porque Isso. assim, você tem que ter muita força de vontade. Tem. Para você conseguir fazer a atividade física. A gente saiu, ontem mesmo a gente saiu daqui, eu tava capotada, eu não tive condições nem de nada, quanto mais uma atividade física. Então, assim, a gente todos os dias que acorda, que é mãe. É uma disciplina, né? Tem é que uma ser disciplina, entendeu? E aí, tu sempre foi desse jeito? Assim, a partir dos 20 anos, mais ou menos, não, dos 17, 18 anos, eu comecei a ser. Sempre fui, assim, de realmente alimentação, atividade física, sempre para mim foi Então faz prioridade. tempo que tu pratica atividade Faz física. Então, na tempo. parte Só que eu não da sou muito de tipo assim, de querer um objetivo, usar alguns tipos de remédios para crescer massa muscular, algo do tipo. Não, eu faço mais por saúde, Sim, entendeu? atividade Para física. manter a saúde. E me conta, atividade física, educadora física, de onde veio também? Foi através desse teu hábito de academia que tu disseste, eu vou fazer Isso, eu educação fazia em São física? Paulo. Fiz em São Paulo. Aí tu fez lá? Isso, Mas fiz tu em chegou São a Paulo. trabalhar na área? Não cheguei a trabalhar na área. Eu vim para cá, aí infelizmente não tive como permanecer na área aqui e fui para outros meios, né? Que foi a parte de telefonia, que no momento estava em alta e o retorno financeiro era bem maior. Aí para mim, eu praticamente deixei a atividade física de lado e fui para a parte de telefonia. Mulher, é luta. Me arrependo um pouquinho. Foi? É. Talvez não, né? Tudo tem o seu momento, Tudo né? tem seu Tudo momento. tem o seu Pode ser que momento. agora Né? é E que- hoje estou com nutrição, né? É isso que eu ia dizer. Mas de nutrição e educação física, tá se encontrando mais na parte de nutrição? Nutrição. Nutrição. Nutrição, eu gosto mais da parte de nutrição mesmo. É um mundo. É. É muita coisa. Não que a educação física não seja, que a educação física também é Educação muito... física é maravilhoso, né? E cresceu muito atualmente, né? Muito. Depois da Acho que depois dessa pandemia, o crescimento de nutrição, é a parte de psicologia, mental, Meu né? Deus, a parte de E psicologia. atividade física teve um crescimento muito grande. E marketing digital, né? Que também, né? Né, Duda? Tudo Foi o que assim. cresceu muito. Foi bom porque as pessoas começaram a procurar mais questão de ser saudável. O ruim é porque realmente muita gente adoeceu, né? Justamente por questão de ansiedade, depressão, pânico, Isso. aumento de peso. E aí agora tá vindo a consciência de todo mundo querer ir Precisou atrás, ter isso para ter uma conscientização que da melhoria com o uso da atividade física e da nutrição, né? E Aí, da no psicologia caso, hoje também, tu né? faz crossfit e musculação. Isso. Se tu fosse escolher, assim, entre um e outro, qual seria? Ai, tem uma dúvida grande Gosta dos dois? dos dois. Mas tu começou com musculação, né? Porque Comecei com crossfit é novo musculação, também, né? mas é muito maravilhoso. Porque o CrossFit, ele trabalha mais a parte aeróbica, né? Tu Uma junção compete? dos dois, né? Tu faz competição? Não, né? Eu já fui para o Glad Nation, né? Que é aquela corrida que tem obstáculos. Mulher, eu não sei não, porque eu não sou muito... Eu já fui pra A gente não é fit, não. eu vou chegar lá, eu vou chegar, eu Vai juro. chegar. A gente Logo, vai logo. chegar, né? Mas com esses exemplos aqui que a gente tá É tendo... verdade. Mas é muito O bom. pior é que, assim, a gente que é da área de saúde, a gente entende a É. importância. Entende? Mas o tempo, às vezes, você não coloca aquilo como Prioridade. prioridade, né? Justamente. Não chega nem a ser tempo, é mais a questão de prioridade pois mesmo. é, porque tempo é desculpa. Quando a gente É. diz assim, eu não tenho tempo, não, tudo é prioridade. Você, quando é outras coisas, você não arruma tempo, É. então por que você não arruma tempo para fazer uma atividade física, para se alimentar Nem melhor? que seja em casa, né? 15 minutinhos. Hoje tem YouTube, né? Que a gente pode fazer aqueles... Eu já fiz muito. Mas não vou mentir que não tenho aquela disciplina de fazer... Eu Não comecei- é a mesma coisa, Não é a mesma né? coisa de que você tá num ambiente. Mas Eu às vezes é por comecei- conta do foco mesmo, porque tem pessoas que Também, fazem em casa e É verdade. se beneficiam muito, né? É mais a certeza. questão da gente do foco mesmo. Verdade. É você Eu se não consigo encontrar. fazer em casa. Antes eu fazia, mas depois tem a necessidade de você ter aquele ambiente, né? Realmente preparado ambiente para aquilo, né? favorável. Ter as pessoas, tudo. Então, hoje, com a endometriose, você consegue viver Consigo, tranquilo, conciliar consigo. todas as suas atividades, as dores diminuíram, sem Diminuíram, mas aí como a evolução da doença está crescendo, realmente eu preciso procurar um médico para isso, entendeu? Então, ela tá Atualmente eu vejo que eu preciso procurar, porque só alimentação, atividade física, não está conseguindo, nesse momento, estabilizar, entendeu? Tô entendendo. Inclusive, tem mulheres que precisam até fazer cirurgia, né? E as cirurgias são bem, assim, minuciosas, né?
Porque tem que ser realmente com um médico Eu tenho uma especialista amiga na que área, fez, né? ela teve endometriose, só que a dela foi no umbigo. E ela conseguiu fazer, retirar no parto. Ela E teve, tá bem fez... atualmente. Tá bem, tá ótima. É Ela quando o conseguiu foco é fazer. menor, né? Agora, quando o Porque o foco é teu maior, também é tá no pior. intestino, né? É, já tá em 3 setores, né? É verdade. Mas aí o médico não indicou cirurgia agora não, né? Só em caso mais extremo, né? É porque, tipo assim, depende muito do organismo, né? Ele falou que se eu fosse fazer a cirurgia, eu teria que fazer a retirada do útero e dos ovários, né? Eu acho, né? Só que aí o foco pode sair em outro lugar. Tô entendendo. É como se fosse uma loteria, né? E caso se sair num rim, no pulmão, tem focos que tem até no cérebro, né? E Endometriose hoje em dia tem até no cérebro. Aí Então muito é é melhor você melhor. fazendo tratamento, né? Fazer um tratamento. Mantendo. Mas eu acho que eu vou ter que realmente procurar o uso do medicamento mesmo. Depois, né? Agora mais não. pra frente, É, né? mais pra frente, né? Ou colocar o DIU, que eu também não queria colocar. Não. Ou faz. Eu tô pra colocar um DIU também faz tempo, mas tô sem coragem. Mas é os hormônios, né? Que é liberado, né? Entendeu? Que não é hormonal também, mas eu acho que não seria. Não seria o caso da endometriose. Endometriose é o de Mirena, né? Anticoncepcional não me faz bem. Assim, tem mulheres que têm enjoo, né? Pra mim, Tem até trombose, né? Tem. eu tenho muito medo perigoso, disso, de trombose. trombose. O Faz tempo que eu não anticoncepcional. uso anticoncepcional. Faz um tempinho também que eu não uso. Acho que faz o quê? Meu filho vai fazer 4 anos, faz uns 3 anos que eu não uso anticoncepcional. Eu tô me sentindo super bem. Não, nunca usei, graças a Deus. Até porque tu também tem a questão de dizer, não tem como não tem, engravidar, né? Então, não Não tem essa precisa fazer o preocupação, uso. essa questão de... Quando tu disse assim, não, Ipe, você não pode engravidar, foi logo cedo que tu descobriu ou foi quando tu casou e tentou engravidar? Foi cedo, desde os 19 anos. Tu já sabia Já sabia, que- já, que não poderia engravidar. Mulher, foi uma Foi um surpresona. milagre. Pegou de surpresa. Meu tu Pegou não- de surpresa. Eu enjoei a like. Foi E mesmo, foi. Que Não suportava o cheiro da like. Aí não Eu falei, conseguisse ir gente. lá durante a tua gestação. Não, Tinha que ir, ficava, né? né? Mas, Eu tipo- ficava, mas eu ficava mais, tipo, fora. E foi uns 9 meses, foi? Não, Enjoo. foi bem no início mesmo. Eu Aí não tu sinto- descobriu porque tu tava enjoando. Eu enjoei a like, o cheiro. Eu falei, gente, que cheiro. Não tô conseguindo. Aí eu começava a vomitar. E por que que eu tô enjoando? Aí eu fui fazer o teste. Aí quando eu fiz o teste, eu já tava com quase 2 meses. Ai, que coisa maravilhosa. Teu marido quase enlouquece. É, Que surpresa boa, né? foi. Inclusive, na época, a gente tava separado. Eita, foi mesmo. Foi. Aí foi uma surpresa mesmo, de ambas as partes. Porque ele também não podia ser pai. Vê, que incrível, né? Que coisa. Tá vendo? Que só Deus. Deus né? É. faz, né? Deus sabe de tudo. Eu já tava com 2 meses. Aí deu tudo certo, Aí tu graças a Deus. teve algum período da tua gestação que tu teve que ficar em casa? Teve. No início, assim que eu descobri que eu tava com 2 meses, aí eu peguei assim, não tava, tipo, tão acreditando, né? Que realmente eu estava grávida. Você não tinha me conscientizado A gente não ainda. acredita. É. Eu fiz tanto teste de farmácia. Principalmente Gastei tu tanto. que disse que nunca podia engravidar, imagina. Eu falei, gente do céu, tipo, A gente só Tô acredita grávida quando agora, vê. é. Eu só acreditei quando eu vi o coraçãozinho batendo na eu ultrassom. também. Foi Aí- quando a ficha caiu. Foi quando a ficha caiu também pra mim, literalmente. Aí eu tive um sangramento. Eu, tipo, não tava nem aí, né? Eu comecei a subir as escadas, fazer as coisas normais. Aí ir pra academia, inclusive. Mas a academia não impactava tanto, não. Aí eu tive um sangramento. Do nada, comecei a sangrar. E fui pra Caruaru, fiquei de 10 até 1 hora da manhã sangrando. Tive que usar aquelas fralda, né? Nos Geriátrica. primeiros meses foi. Não, assim, no início mesmo, 2 meses. Aí, Logo quando tu descobriu. isso, quando eu descobri. Aí eu, lá no hospital, aí no caminho, foi quando realmente caiu a ficha, né? Que tudo aquilo que eu queria, Deus estava me dando naquele momento. E eu não estava, tipo, dando tanta importância, né? Aí eu fui pro hospital, aí quando chegou lá, eu vi os médicos conversando um com o outro, que teria que fazer a curetagem, né? Isso. Mas aí tinha que fazer realmente a última ultrassonografia para saber se é que estava foi? tudo certinho ou não. Aí eu fui fazer a ultrassonografia, estava com 5 centímetros de descolamento, né, da placenta, e eu vi o coração. Aí foi realmente um milagre. Aí, a partir daí, eu tive que ficar tomando medicamentos para conter, né, o sangramento e para que o útero não expulsasse o feto. Que Aí foi bem árdua a coisa. gravidez Ô, mesmo. mulher, coisa linda, Foi. assim, né? É, Realmente foi um milagre. Como é o foi um nome da tua milagre. filha? Júlia. Júlia. Julinha, que E linda. ela fala que é um milagre. Ela diz? Ela diz. Tu já contou a história toda? Já, ela sabe de tudo, já. Ah, que coisa boa, então. Pois é, Ivy, pois olha, a gente quer agradecer a você por ter Eu que compartilhado agradeço. sua história com a gente. Nosso objetivo do PharmaCast é realmente trazer histórias de verdade feito a sua, para, assim, estimular a gente, procurar realmente a questão de ser sempre saudável,
né? Procurar sempre essa questão de melhoria. A parte de nutrição, É maravilhosa. fantástica. E conhecer seus produtos maravilhosos. Muito porque obrigada. essa questão Esse de... bolo, tô me controlando aqui, tá no... Daqui a pouco, quando terminar aqui, a gente come. Quando terminar, eu como, porque é perfeito. Muito Pode bom. ser o lanche da tarde. Pois é. E assim, e realmente, a questão de dizer assim, não é porque eu não tenho a desculpa de dizer eu tô com vontade de comer e comer qualquer coisa. A gente tem opções saudáveis, né, que vai dar aquela saciedade de vontade de comer um doce, um chocolate. É. Mas não precisa ser uma coisa que não seja saudável, né? A gente tem opções hoje em dia bastante legais. Então, obrigada mesmo por ter compartilhado. agradeço, viu? Obrigada pelo bolo maravilhoso. Deixa eu né? só pontuar rapidinho, porque, tipo assim, muitas pessoas... Para não pensar que o fit, ele não engorda, entendeu? Porque, tipo assim... Isso foi ótimo. Importante. O fit, ele tem adição de calorias, ele tem que estar dentro do seu planejamento alimentar junto com o profissional que está lhe atendendo, porque ele vai saber os dias e os horários que realmente você pode introduzir aquela alimentação. É uma alimentação saudável, totalmente diferenciada de você comer um doce com açúcar, com farinha branca, mas ele realmente tem que ser calculado nas suas calorias diárias, junto com o profissional que lhe atende e colocado nos dias que realmente ele vai liberar para isso. Para não fazer o uso demasiado e depois natural, vou comer. tá engordando do mesmo jeito, entendeu? Verdade. Porque tem as calorias e tem as gorduras, né? Foi ótima a sua colocação, Entendeu? porque realmente é uma opção da gente comer algo diferente e saudável. Saudável, mas não todos os dias. não todos os dias. Né? Tudo Tem que seu ser limite. realmente prescrito e colocado no seu planejamento diário da alimentação, né? Perfeito. Mas muito obrigada, viu? Olha Muito aí, obrigada, viu, Ive. nosso totem do Pharmacast para você Muito guardar. obrigada. Muito bom estar aqui com Uma vocês. para ficar de recordação. E espero que a gente possa ter outras oportunidades, né, para falar de outros assuntos. O Pharmacast está começando agora. Vai ser sucesso. Obrigada. Obrigada. E seja bem-vinda. Depois a gente vai vendo. Depois eu vou lá na Like Burger. Vai Depois a mesmo, gente viu? vem, assim, para falar da like. É. A gente pode trazer as coisinhas da like. Aquele hambúrguer maravilhoso. Maravilhoso. A gente falou de saudável bem muito. Deu vontade de comer hambúrguer agora. De sair A partir das daqui 5 para tá Like aberto. Burger. Ontem estávamos doidos atrás da Like Burger para almoçar. Vê que Foi. No não almoço, é saudável, infelizmente, tá? não Tá tem indo como. totalmente contra o que a gente falou aqui. Que pena que só abre às 5. Se abrisse de 12, meu Deus. Mas a gente tem da correria. Pois, Ive, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Tá um Obrigada, ótimo dia para gostado. vocês. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, Beijo tchau.